Opa, meu nome é Alberto e eu estou aqui nesse inicinho de aula, antes da aula começar, para falar, para noticiar sobre a nova parceria do canal com o canal História com Café do professor Moisés Silva. Foi meu professor de História na escola, melhor professor de História do Brasil, tá bom? Sigam o canal dele aí. Se você quiser aprender História para a vida, pro vestibular, esse é o lugar certo, tá bom? Então, sigam o professor Moisés Silva aí, História com Café, link na descrição, link no comentário fixado. E é isso. Pode ir sem medo, porque o cara é bom. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Alberto Menezes, Enem Vestibulares. E hoje nós vamos tratar sobre vetores. Exatamente. Aí você me pergunta, vetores? Mas o que tem a ver vetores com mecânica? É igual citei na última aula. Todo professor de física no curso de mecânica tem que ensinar vetores pelo menos uma vez. E hoje eu vou te treinar para utilizar dessa ferramenta matemática no nível mais alto que você conseguir imaginar. Nós vamos treinar tudo sobre vetores nessa aula. Você vai sair daqui especialista em vetores. E por que isso é tão importante? Ao longo do decorrer da aula você vai perceber. Mas eu te digo, a partir de agora, em toda santa aula, nós vamos utilizar de vetores. E é exatamente por isso que eu preciso tomar uma horinha da sua vida para explicar sobre isso no meio do curso de física. Mas antes de você saber o que é um vetor e antes da gente estudar vetores, eu preciso te ensinar o que é um escalar. O que é a definição de um escalar? Escalar é simplesmente um número. Não vou me delongar muito nesse conceito. Escalar é simplesmente um número, tá bom? E nesse âmbito de escalares, nós temos o conceito de uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É aquela grandeza, uma grandeza física. O que é uma grandeza física? Revisão da primeira aula. O que é uma grandeza física? É aquilo que pode ser medido, tá? É basicamente alguma coisa que eu meço. Operacionalmente falando, é aquilo que eu meço. Então, por exemplo, eu posso medir uma velocidade. Isso é uma grandeza. Eu posso medir uma massa. Inclusive, massa é um exemplo de uma grandeza escalar. Porque eu represento a massa por um número. Eu posso falar, por exemplo, que eu tenho 60 quilogramas de massa, não sei. Um outro exemplo, tempo. Não é verdade? Eu posso falar que o tempo é uma grandeza escalar, já que eu posso medir ele, por exemplo. Eu posso medir um intervalo de tempo, por exemplo, de 10 segundos. Tempo é uma grandeza escalar. Eu estou associando um número a essa grandeza. Eu estou associando um número a uma grandeza. Quando eu faço isso, eu chamo esse número de um escalar. Tá bom? Grandeza escalar é aquela que é representada por um escalar, por um número. Agora você está pronto para entender o que é um vetor. Um vetor é um pouquinho mais complexo do que um escalar. Um escalar é apenas um número, certo? 60 kg. Por exemplo, a massa tem 60 kg, massa é uma grandeza escalar, que possui como quantitativo 60 kg, unidade de medida quilogramas. Intensidade dessa unidade 60. Um vetor não é um elemento tão simples quanto um escalar. Um vetor pode ser, por exemplo, essa setinha. Essa setinha que eu desenhei pode ser um vetor.
Ou então, essa lista de números, isso aqui também pode ser um vetor. Ao longo dessa aula, você vai acostumar com essas definições de vetor, certo? Mas, basicamente, o que é um vetor é uma forma de representar não só uma intensidade. Um escalar é uma forma de representar uma intensidade, você representa através de um número. Um vetor é uma forma de você representar não só uma intensidade, mas sim também uma direção e um sentido. Então, um vetor, além de representar só uma intensidade igual a um escalar, intensidade, você representa também a direção de alguma coisa e o sentido dessa coisa. Vai ficar mais claro quando eu der exemplos, mas antes de dar exemplos eu preciso explicar o que é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, da mesma forma que uma grandeza escalar é aquela grandeza que pode ser representada por um escalar, uma grandeza vetorial é aquela que pode ser representada por um vetor. Como, por exemplo, velocidade. Velocidade pode ser representada por um vetor. Vamos fazer o teste. Velocidade, eu posso falar que eu estou me movendo a 2 metros por segundo. Essa é a intensidade. Intensidade ou módulo, você pode ver essas duas palavras. Módulo. Eu posso falar que a velocidade, que essa mesma velocidade, tem uma direção horizontal. Direção horizontal, ó. Vou escrever assim, ó, abreviando. Direção. Ah, não, aqui eu coloco. Da mesma forma. Isso aqui é a direção horizontal. E eu posso falar que ela é para a direita, por exemplo. Então eu posso falar que eu tenho um carro. Esse carro tem uma velocidade de 2 metros por segundo em direção horizontal e sentido para a direita. Tá vendo que eu estou fazendo uso de termos associados a um vetor? Um vetor é aquele elemento matemático que possui intensidade, direção e sentido. Uma velocidade pode ser descrita por uma intensidade, uma direção e um sentido. Ah, inclusive, só para deixar claro a diferença entre direção e sentido. Direção horizontal, vertical, diagonal. Sentido para cima, para direita, para baixo, ou então em 45 graus, ou em 30 graus. Eu estou indicando o sentido. Tá bom? Acho que deu para entender. Acho que ficou bem claro isso daí. Outro exemplo de uma grandeza vetorial, uma aceleração. Uma aceleração, eu posso falar que eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo para a direita, sentido horizontal. Mentira. Direção horizontal. Sentido que é para a direita. Foi de propósito para você pensar, sabe? Com certeza, foi de propósito. Mas agora faz sentido eu falar, por exemplo, eu tenho uma temperatura, eu medi minha temperatura no termômetro e deu 36 graus Celsius, direção horizontal, sentido para a direita. Faz sentido eu falar isso? Eu posso ter uma temperatura vertical para cima, ou vertical para baixo, ou horizontal para a esquerda? Não faz sentido eu falar isso. Porque uma temperatura eu só preciso de uma intensidade para representar ela. Eu tenho uma temperatura de 36 graus Celsius e ponto final. A temperatura é uma grandeza
escalar. Ela é representada por um escalar apenas, por uma intensidade apenas. Enquanto a velocidade, eu posso falar que eu tenho uma velocidade para a direita, direção horizontal, sentido para a direita, sentido para a esquerda. Entendeu? Conseguiu entender a diferença entre escalar, vetor e grandeza escalar e grandeza vetorial? Espero que sim. Porque agora nós vamos ver como a gente pode representar vetores. E existem duas formas principais, na verdade, três formas principais de representar vetores. Só que eu vou te apresentar só duas delas. E uma delas eu nem vou me delongar muito, porque não é o que a gente vai usar muito no nosso cotidiano. A primeira forma é representar um vetor por uma seta. Então eu posso ter um sistema de coordenadas, um referencial. Este é o meu referencial, ó. Aqui está o meu sistema de coordenadas, o meu referencial. Ah, mas como que isso aqui é um referencial? Como que isso aqui é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas, um referencial, melhor dizendo, um referencial é aquilo que eu meço uma grandeza a partir dela. Então, se eu tiver que medir uma distância, por exemplo, eu tenho que medir a partir de uma origem. Quando eu falo que este sistema de coordenadas é o meu referencial, eu estou medindo a partir da minha origem. Então, se eu falar que eu tenho um carro um fusquinha. Eu tenho um fusquinha. E esse fusquinha está a 2 metros para a direita da minha origem, eu posso representar isso com um sistema de coordenadas, né? Um plano cartesiano, igual eu fiz aqui. É melhor do que eu ficar desenhando uma pessoa, por exemplo. É mais prático, né? Posso desenhar uma pessoa e falar... É a mesma coisa eu desenhar uma pessoa e falar que o Fusca está a 2 metros dela. Só que no caso eu não estou medindo a partir de uma pessoa. Estou medindo a partir do meu sistema de coordenadas, a partir da origem dele. E por que eu tenho por que eu tenho uma vantagem ao fazer isso? Porque o meu sistema de coordenadas, posso definir uma direção x e uma direção y para ele, né? Uma direção horizontal e uma vertical, e analisar as componentes separadamente. Então eu posso falar que o meu carrinho está aqui, melhor dizendo, aqui. O meu carrinho está aqui, ó. Olha só. Aqui está o meu carrinho. Posso falar que aqui tem, por exemplo, 3 metros de altura. Então eu posso falar que o meu carrinho é representado neste plano por duas componentes. Não é melhor do que eu representar a partir de uma distância de uma pessoa? Porque se eu falar que ele está a 2 metros de mim, eu posso falar que ele está, por exemplo, aqui. Não aqui, peraí. Aqui. Olha só. Ele continua a 2 metros de mim, só que agora ele está para baixo. Quando eu tenho essa independência dos eixos de coordenadas, eu posso descrever mais claramente a direção e o sentido da posição do meu carrinho. Concorda comigo? Por isso que é muito inteligente utilizar de um plano cartesiano para representar posições. Eu posso distinguir a direção e o sentido. E eu posso, melhor ainda, analisar as componentes separadamente. Porque eu posso falar que ele está a 2 metros de distância horizontal e a 3 metros de altura da minha origem. Isso vai me facilitar. Porque, por exemplo, se eu estiver analisando o movimento de queda livre desse carro, pouco me importa a direção horizontal dele. Ele pode estar a 50 metros de distância, pode estar a 200 metros de distância. O que importa é apenas a componente vertical da posição dele. Porque ele cai para baixo, ele não cai para o lado. Então, ao analisar o movimento para baixo, eu só me importo com a componente para baixo.
E muitas vezes eu posso representar esse carrinho, em vez de desenhar o carrinho em si, eu posso desenhar apenas uma setinha da origem aqui, ó. E essa setinha é uma forma que eu uso para representar o meu vetor. Porque a partir de agora, a posição do meu carrinho é um vetor, né? Que depende da posição x e de y. É uma função de x e de y. Eu chamei esse vetor da posição de S, tá? Então, existe uma componente da posição S em x e existe uma componente da posição S em y. Se tiver ficado alguma dúvida, a gente vai treinar muito isso aqui ainda ao longo dessa aula, então não se preocupe. E essa é a primeira forma de representar um vetor, a partir de uma seta. Qual a segunda forma que eu falei que eu ia citar? A partir de uma listinha de números. Eu posso falar que eu tenho um vetor que ele tem duas coordenadas, x e y, e que essas coordenadas são x2 e y3. Aí eu fecho uma setinha aqui, ó. Eu fecho uma parênteses aqui. Isso aqui é um vetor. O que isso aqui está me dizendo? Que a posição deles, baseado nesse meu sistema de coordenadas, baseado nesse meu referencial, é 2 no eixo x e 3 no eixo y. X em cima e y embaixo. Se fosse tridimensional, se fosse x, y e z, seria, por exemplo, 2, 3, 4. X, y, z, tá? E se o meu carrinho estivesse, por exemplo, para a esquerda? Se o meu carrinho estivesse à esquerda da minha origem, em vez dele estar aqui, ele está para cá. Eu posso falar agora que ele continua tendo uma altura, por exemplo, de 2 metros. Não, eu tinha falado 3, né? Uma altura de 3 metros. E eu posso falar também que ele tem uma distância de 2 metros horizontal. Só que, para representar que ele está no sentido contrário do meu eixo x, eu vou colocar um sinal de menos, tá? Eu coloquei um sinal de menos para indicar que ele está no sentido contrário do meu eixo x. Porque meu eixo x ele cresce para lá, ó. Aqui é 0, 1, 2, 3. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Para indicar essa posição, eu coloco um menos aqui. Então, como é que seria o vetor nessa forma aqui, ó, nessa forma de parênteses, nessa forma de chaves? Como seria? Seria menos 2, 3. Tá? Ótimo. E se eu estivesse para baixo? Se agora a minha posição estivesse para cá, ó. E eu falar que essa altura, por exemplo, é 2. Não, vamos continuar com 3 metros. Só que agora é 3 metros para baixo. Se o meu eixo y cresce para cima, ele está decrescendo para cá. Então aqui vai ser menos 3 metros. Como que ficaria? Aqui está positivo o eixo x, né? Então vai ser 2 metros positivo, menos 3 metros, tá bom? X para a direita, y para baixo. Certo? Ok, agora você entendeu as duas formas principais de representar vetores. E com isso, já deve ter dado para perceber que, principalmente nessa representação como setas, existe uma geometria envolvida, existe uma trigonometria envolvida. Mas, por enquanto, não vamos mexer muito com essa parte matemática, vamos visualizar mais esses vetores, vamos entender mais como eles funcionam geometricamente antes da gente mexer com a matemática, com a matemática ela mesma. Ok, para a gente visualizar melhor, eu venho aqui para o site da FET Colorado para brincar um pouquinho com esses vetores, tá bom? Então eu vou desenhar aqui o primeiro vetor.
ele está situado na origem, ele tem uma componente horizontal de 6 unidades de medidas, né? Eu vou falar 6 centímetros, por exemplo, e uma altura de 8, tá bom? Ignora isso aqui por enquanto. Olha só para esse lado direito aqui quando for olhar aqui, tá bom? Mas basicamente esse aqui é o módulo do vetor, a gente vai lidar com isso daqui a pouquinho. E aqui é o ângulo desse vetor, né? O ângulo que ele está com o eixo x aqui. Não precisa se importar muito com isso agora. E eu consigo mexer esse ângulo, ou pelo menos zero para eu conseguir mexer nesse ângulo. Como que eu mexo nesse ângulo? Eu estou aprendendo a utilizar esse site. Qualquer coisa eu corto na edição depois. Olha só, consegui mostrar aqui as componentes x, y. Ah, é assim, ok. Consegui mexer aqui, ó. Posso colocar ele como, por exemplo, 10 de distância no eixo x e 10 no eixo y. Olha que legal. E eu posso somar vetores. Eu posso criar um outro vetor aqui. Certo? Tem como eu mudar a corzinha dele? Eu acho que não. Se tivesse, seria legal. Mas, enfim. Tem um outro vetor aqui. Eu vou colocar ele com, sei lá, esse tamanho aqui. Esse daqui eu vou fazer um trem mais doido assim. Tá bom. Eu consigo somar vetores. Olha só. Eu vou te explicar o que está acontecendo aqui agora. Isso aqui é muito legal. Basicamente, eu tinha esse vetor inicial. Eu tinha esse outro vetor inicial. Deixa eu tirar esses componentes aqui. Vamos ver só os vetores. Aqui, ó. Pronto, tenho dois vetores. O que eu faço para somar esses dois vetores? O vetor está me indicando uma intensidade, uma direção e um sentido. Note que se eu transpor este vetor, ou seja, mudar de lugar, ele continua com a mesma intensidade, direção e sentido. Então eu posso colocar onde eu quiser, que ele vai continuar representando a minha grandeza, por exemplo. Posso, ele está com a mesma intensidade, direção e sentido. Concorda comigo? Tá mais ou menos assim na diagonal e tal. Então eu posso colocar ele aqui, ó, grudadinho no outro, ó. Aqui. E quando eu faço isso, olha o que está acontecendo. Eu começo com o vetor A, esse aqui ele chamou de A e esse aqui de B, né? Eu começo com o vetor A e depois eu parto para o vetor B. E assim, é como se tivesse um outro vetor que liga a caudinha do A, né? O inicinho de A, até o topo de B. E este outro vetor, chamado de C, é chamado de soma de A mais B. A soma desses dois vetores. A soma desses dois vetores parte do início de A até o final de B. E para fazer essa representação geométrica, eu coloco um em cima do outro, assim. Então, se eu tiver este vetor A, por exemplo, eu quero somar ele com este outro vetor B aqui, ó. Eita, eu tirei ele. Este outro vetor B. Eu coloco um seguido do outro e o vetor resultante da soma dos dois vai ser o vetor que une os dois assim. Já que eu estou somando A mais B, começa em A e termina em B, tá bom? Siga essa ordem. Se eu estiver somando B mais A, aí eu posso colocar o B primeiro. Ih, caramba, peraí. Tá, se eu estiver somando B mais A, eu posso colocar o B primeiro e depois o A. Ele vai me formar este vetor aqui, que é chamado de soma dos dois. Isto é B mais A. Se eu estiver somando A mais B, o que eu faço? Posso colocar o A primeiro e depois colocar o C. Ih, mas resultou na mesma coisa, é o mesmo vetor. Lembra que ele estava partindo da origem? É o mesmo vetor. B mais A é o mesmo vetor que A mais B.
Olha que legal, surpresa para ninguém, né? Porque 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. E matematicamente falando, o que eu estou fazendo? Eu estou somando as componentes independentemente. Então, se eu tenho, por exemplo, o primeiro vetor, que tem componente horizontal 3 e componente vertical 4, com um outro vetor que tem componente vertical, ou componente horizontal 5 e 6, componente vertical 6, eu estou somando a componente horizontal de um com a do outro. 3 mais 8, ou 3 mais 5 dá 8, estou confundindo as palavras tudo hoje. E 4 mais 6 dá 10. Este é o meu vetor resultante. Vou te mostrar isso aqui no sitezinho também. Eu tinha o vetor 3, 4. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos desenhar o vetor 3, 4. O vetor 3, 4 é este daqui, ó. Ele tem 3. Tem como eu dar zoom? Tem como eu dar zoom, será? Acho que não. Enfim, então vou mudar um pouquinho os valores, tá? Vou colocar o vetor 10, 5. Aqui, ó. 10 horizontal e 5 vertical, né? Porque aqui é 10, aqui é metade, aqui é 5. Então, vamos voltar ali. Eu estou somando o vetor que tem componente horizontal 10 e vertical 5 com um outro vetor, por exemplo, este, que tem componente horizontal 7 e vertical 2, por exemplo. Estou somando esse com esse. Esse aqui tem componente horizontal 7 e vertical 2. Está escrito aqui também, se caso houver alguma dúvida. 7, 2. Antes de eu olhar no site, como que vai ser essa soma? 10 mais 7, 17. 5 mais 2 é 7. Então, ele vai ter componente horizontal 17 e componente vertical igual a 7. Vamos ver se é verdade isso daqui? Vamos colocar um seguido do outro. E o vetor que representa a soma é o vetor que une os dois. Ou seja, este vetor aqui, que tem componente horizontal 17 e componente vertical 7. Tá bom? Pra você ter certeza que eu não estou mentindo, eu vou ativar o modo soma aqui e ele vai representar automaticamente esse vetor da soma para mim. Tá bom? Mesmo se ele estiver em outra posição, igual eu te falei. A intensidade e o sentido dele continuam o mesmo. Então é isso, sobre soma de vetores. E subtração de vetores? Mesma coisa, só que agora em vez de somar, eu vou subtrair. Uau! Surpresa para ninguém. Se eu tiver, por exemplo, o vetor, estes dois vetores aqui, ó. Vou colocar tudo positivo. Esse aqui é o vetor 5, 1. Ah, não, vou colocar os mesmos. Era 7 e 2, tá? Vou subtrair. Primeiro componente, 10 menos 7 dá 3. E 5 menos 2 dá 3 também. Então, o vetor da subtração deles é este vetor daqui, ó, 3, 3. E como que isso fica representado algebricamente? Está aqui, ó. É o vetor que complementa os dois quando eu coloco eles na mesma origem. A subtração é o vetor que, quando eu coloco eles na mesma origem, tá vendo que os dois estão situados na origem zero? O vetor da subtração entre eles vai ser este daqui. Por quê? Por quê? Vou te mostrar agora o motivo disso daqui. Olha só o que está acontecendo aqui. Estou te falando que esse vetor C é igual à subtração de A menos B. Ou seja, em outras palavras, se eu jogar o B somando para lá,
o vetor C mais o vetor B, eu coloco essa setinha em cima para representar que é um vetor, tá? Quando eu falar que é um escalar, eu não vou colocar setinha em cima, mas se eu colocar que é um vetor, uma setinha é porque é um vetor, tá? Jogando o B somando para lá, C mais B tem que ser igual a A. Vamos ver se isso é verdade. Coloco o C no finalzinho de B, e realmente o vetor que une os dois é o A. Porque C mais B é A, C é a subtração de A menos B, tá bom? E matematicamente falando, se eu quiser subtrair esses dois, ó, vou subtrair os dois aqui, ó. Antes estava uma soma. Vou subtrair os dois. O que isso aqui vai resultar? 10 menos 7 é 3, e 5 menos 2 é 3 também. Este é o meu vetor da subtração. Até agora eu venho subtraindo as componentes, né? Isso aqui, em forma de chave, é só uma forma de representar as componentes. Mas e se eu estiver mexendo com o vetor em si? Vamos achar qual o comprimento do vetor em si e não só da minha componente, das minhas componentes. Se tiver um plano cartesiano aqui, ó, um eixo aqui, ó. Nossa. Não vou fazer isso não, eu já estou no site aqui, eu vou representar ele aqui e passo para cá para a gente ver melhor, tá bom? Só um minutinho. Aqui. Olha só, aqui está meu vetor. O que está acontecendo aqui? Vamos representar esse vetor na forma de chave, igual eu venho fazendo. Eu tenho componente horizontal 10 e componente vertical 10 também, né? Olha só a projeção 10 e 10. Como que eu acho agora a distância, não das componentes, mas sim o módulo desse vetor, né? A intensidade dele. Como que eu acho essa distância da origem até aqui? Basta utilizar o teorema de Pitágoras. É aí que eu falei que entra a geometria. Essa distância é 10. Essa altura é 10, portanto, essa altura também é 10, né? É a mesma altura. Note que formou um triângulo retângulo. Por que formou um triângulo retângulo? Porque eu tenho duas bases ortogonais, né? O eixo X é perpendicular ao eixo Y. É isso que significa bases ortogonais, bases perpendiculares. Ortogonal significa perpendicular. Quando eu falo que o eixo X é ortogonal ao eixo Y, quer dizer que ele é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Então, a componente X vai formar um ângulo de 90 graus com a componente Y do meu vetor, já que eles andam no eixo X e no eixo Y. Então, como que eu acho a distância da origem até aqui? Teorema de Pitágoras. Essa distância é 10, essa outra distância também é 10, né? Porque é a distância horizontal mais e a distância vertical. Vamos relembrar o teorema de Pitágoras. Eu tenho que a soma dos quadrados dos catetos igual a hipotenusa ao quadrado. Então, o módulo desse vetor A, que eu vou representar por essas duas barrinhas, ó. O módulo do vetor A é ao quadrado, né? Porque a hipotenusa ao quadrado é o módulo ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos catetos. Ó, hipotenusa é o módulo de A, que eu representei assim. O módulo de A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Este é o teorema de Pitágoras. Então, se eu quiser achar a distância de A, basta eu extrair a raiz quadrada disso daqui. Vamos fazer isso aqui? O módulo de A vai ser raiz de 100 mais 100. Isso aqui vai ser raiz de 200, né? 100 mais 100 é 200. Que é aproximadamente 14,1. Aproximadamente. Tá bom? Então, essa distância daqui, da minha origem até o ponto que eu estou representando com o meu vetor, é 14,1. Isso é o que eu chamo da intensidade do vetor, o módulo do vetor. E ele tem componente
x e y igual a 10. Nesse caso, é coincidência que ambas são 10, tá bom? E da mesma forma que quando eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo achar essa distância a partir da soma dos quadrados dos catetos, eu consigo fazer o contrário. Se eu tivesse só essa distância daqui, a partir deste ângulo, eu consigo encontrar esses valores, não é verdade? A partir das funções seno e cosseno. Vamos relembrar. O que é um seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu quiser achar o cateto oposto, eu vou multiplicar o seno pela hipotenusa. Ah, tá. Então, esse cateto oposto é a projeção em y, né? Então, a projeção em y do meu vetor, que eu vou chamar vy, v índice y, vai ser o módulo do vetor multiplicado pelo seno do meu ângulo θ. Isso aqui está em trigonometria. Qualquer dúvida que tiver nisso, eu vou lançar uma aula de trigonometria. Provavelmente eu vou dar uma quebrada na sequência. Eu estou lançando só aula de mecânica para terminar o curso de mecânica logo, mas eu acho que eu vou ter que dar uma quebrada nessa sequência para lançar uma aula de trigonometria, porque é muito importante. A gente vai usar trigonometria pra caramba. Então eu acho que eu vou ter que lançar essa aula de trigonometria quebrando a sequência, tá? Aí eu vou explicar tudo de trigonometria em uma aula só. Tudo que você precisa tanto para o Enem quanto para entender isso daqui. E se você tiver dificuldade, recomendo esperar essa aula, porque ela provavelmente vai sair esse sábado. E depois você volta nessa aula daqui, tá bom? Porque essa aula de trigonometria eu vou explicar tudo de trigonometria que você precisa. Se eu precisar ficar mais de uma hora, a média dos vídeos desse canal até então estão sendo uma hora, mais ou menos 50 minutos. Se eu precisar ficar mais de uma hora, eu vou ficar. Mas eu vou explicar tudo de trigonometria em um vídeo só, tá bom? E da mesma forma que a projeção y é igual ao módulo. Eu estou representando o módulo assim, né? Então eu vou representar o módulo assim. O módulo vezes o cosseno, vezes o seno, a projeção. Meu Deus, projeção é difícil de falar. A projeção em x vai ser o módulo do vetor multiplicado pelo cosseno. Se você tiver com preguiça de pensar, você pode pensar. Seno já usei, agora eu vou usar cosseno. Isso aqui normalmente não é coisa que você decora, é coisa que você raciocina na hora. Você desenha o vetor lá e pensa, cateto oposto, seno, até porque isso aqui é trigonometria, não é mais física. Tanto que essa aula é de matemática. Essa aula aqui já é de matemática. Tá bom? Então é isso, basicamente, que você precisa saber de matemática para vetores. Vamos entender alguns exemplos agora. Essa aula não vai ter questões de vestibulares, mas eu vou treinar você com exemplos que eu vou fazer aqui agora mesmo. Que eu acho que vai ser até mais útil, porque o vestibular ele não vai cobrar isso daqui, assim, igual eu tô falando, decompõe o vetor, acha a distância dele. O vestibular não cobra assim, ele vai jogar isso no meio de outra matéria, por isso que eu falei que isso é tão importante. Então, se eu tiver, por exemplo, um vetor aqui, ó, olha só, esse vetor, esse é o meu vetor, eu falei que a distância, o módulo dele aqui, ó, a distância da origem até a cabecinha do vetor aqui é igual a 20 metros, por exemplo. Isso aqui pode representar uma posição baseada na minha origem, 20 metros, sei lá. Vamos achar as componentes vertical e horizontal desse meu vetor. Posso falar que, por exemplo, este ângulo aqui é 30 graus. E agora é fácil a gente achar. A componente vertical do meu vetor no eixo y vai ser cateto oposto seno. Então vai ser 20 vezes o seno de 30 graus. E a componente x vai ser 20, a hipotenusa, vezes o cosseno de 30 graus. Por que eu estou assoviando? Não faço ideia. Agora vamos relembrar. Trigonometria. Quinto é o seno de 30 graus? Meio. 20 vezes meio dá 10.
Essa componente vertical aqui vai ser 10. E a componente horizontal vai ser 20 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 20 vezes raiz de 3 sobre 2. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes raiz de 3 dá aproximadamente 17,1. Né? Vai ser, eu vou escrever 10 raiz de 3 mesmo, para ficar o valor exato, tá bom? Mas é aproximadamente 17,1. Então aqui é 10 raiz vezes a raiz de 3. Como que eu represento esse vetor? Na forma de parênteses. Parênteses não. Não é chave também, é colchete. Caramba, eu tava tentando lembrar esse nome desde o início da aula. Componente horizontal, 10 raiz de 3. Componente vertical, 10. E o módulo desse vetor, ó, eu vou chamar esse vetor aqui de V, tá? Esse aqui é o vetor V. O módulo desse vetor V vai ser 20. Quer confirmar? Vamos fazer o teorema de Pitágoras. De acordo com o teorema de Pitágoras, o módulo do vetor V ao quadrado, que é a hipotenusa do meu triângulo, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, mais esse quadrado eu posso distribuir ele, né? 10 ao quadrado é 100. Raiz de 3 ao quadrado é 3, porque raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes ela mesma. E raiz de 3, por definição, é aquele número que multiplicado por ele mesmo dá 3. Então vai ficar 100 vezes 3, que é 300. Então V ao quadrado é 400. Então o módulo de V vai ser a raiz de 400, que é exatamente 20. Tá bom? Então é isso. Nessa aula você entendeu o que é um escalar, o que é uma grandeza escalar. Nós vimos exemplos, nós vimos vetores, nós vimos grandezas vetoriais, nós vimos como a gente representa esses vetores nessa forma de colchete e nessa forma de setinha. Isso aqui quer indicar basicamente as componentes dele. Aqui é a componente horizontal, não, eu fiz errado. Aqui é a componente horizontal em cima e a componente vertical embaixo, assim, ó. Que é x, aqui é y. Nós vimos como o módulo se relaciona com o teorema de Pitágoras. Nós vimos como decompor o vetor utilizando a definição de seno e cosseno. Essa última parte é trigonometria, mas qualquer dúvida nisso, sábado, 19 horas, a melhor aula de trigonometria da sua vida está aqui nesse canal. Eu vou explicar tudo de trigonometria, tudo que você precisa saber de trigonometria. Então é basicamente isso sobre vetores. Acredito que não faltou mais nada para explicar sobre vetores. Só faltou citar alguns casos particulares, né? Mas esses casos particulares a gente vai ver com o tempo. E até melhor, que você vai aprender com o próprio conteúdo. Mas o que você precisa saber de um vetor é isso. Mentira, tá faltando uma coisa, tá faltando uma coisa, tá faltando uma coisa. Tá faltando uma coisa. Nossa, mas tá faltando uma coisa. Mas é uma coisa simples. Tem, por exemplo, o eixo XY, aqui está o meu vetor. Posso falar que ele tem componente 10 e 5. Como que fica esse vetor aqui na forma de colchetes? Fica 10 e 5, é o mesmo que estava lá em cima. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar esse vetor por um escalar. Posso multiplicar esse vetor por um escalar. Então, eu posso, por exemplo, multiplicar esse vetor aqui, ó. Eu quero achar o dobro desse vetor. Eu quero achar 2 vezes V. O que eu faço nesse caso? Para estender V ao dobro. Tá vendo que quando eu estendo ele ao dobro, as suas componentes também vão dobrar?
Então, basicamente, quando eu estou pegando um vetor e multiplicando por um escalar, ó, isso aqui é um vetor multiplicado por um escalar, um número. Eu estou multiplicando as componentes do vetor por esse escalar. Então, o que é isso, basicamente? Eu distribuo o escalar em cada uma das componentes. Então, esse vetor resultante vai ser 20 e 10. Eu vou te mostrar isso aqui no site para você visualizar melhor. Aqui agora. Aqui, eu tenho o vetor 10,5. Está aqui o vetor 10,5. Eu quero multiplicar ele por 2. Eu quero ter um outro vetor desse. O que é multiplicar um vetor por 2? É somar ele a ele mesmo, né? Então, se eu tiver um vetor 10,5, eu vou somar com outro vetor 10,5. Quando eu somo as componentes 10,5 com 10,5, sobra 20 e 10, que é exatamente o dobro. Ó, de 10 foi para 20 e de 5 foi para 10. Tem um pouco de dificuldade, eu vou te mostrar isso aqui de outra forma. Se eu tenho duas vezes o vetor 10,5, eu tenho o vetor 10,5 somado a ele mesmo. Essa é a definição de multiplicar por 2, é somar a ele mesmo. Isso aqui vai ser 20 em cima e 10 embaixo. A mesma coisa de eu multiplicar cada componente por 2, tá bom? Então é isso. Agora sim você sabe tudo de vetores que você precisa. E agora a gente só vai treinar isso daqui ao longo das aulas de mecânica e na aula de trigonometria você vai tirar qualquer dúvida que você teve dessa última parte mais matemática, tá? Então te espero aqui 19 horas. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o like. E só para acabar a aula, eu vou falar de uma nova parceria que eu fiz aí, né, com o canal História com Café, do professor Moisés Silva, meu professor de História. Maravilhoso, melhor professor de História do Brasil. Se inscreva no canal dele, o link está aí na descrição, está no comentário fixado também. Se você quiser aprender História, lá é o lugar certo. Se você quiser aprender Física e Matemática, aqui é o lugar certo. Então é isso. Muito obrigado. Até mais.